Oiê, seja muito bem-vindo a mais uma aula. A aula continuando aqui, entendendo a confeitaria, tá? A parte 2, porque eu achei necessário dividir para não ficar muito longo. Bom, pessoal, nós vamos estar falando sobre recheio, tipos de recheios e tipos de coberturas diferentes, tá? E você sabe que existe uma gama enorme de recheios, uma gama enorme de coberturas que se usa no mercado, que eu botei algumas, tá? Não estão todas, mas pra gente entender um pouquinho. Apesar desse curso ser para iniciante, gente, eu acho que tudo isso aqui é muito importante. Então, o nosso curso ele é para iniciante, para quem está começando, mas o que é mais importante é que você entenda o básico para não sair fazendo besteira, para não falar uma palavra feia, para não sair fazendo besteira e acabar, de repente, até com um processo nas costas, tá? Porque a gente está trabalhando com o sonho das pessoas, não esqueça, tá? Então, eu resolvi fazer depois mais uma aulinha que não estava no script, mas para a gente conversar um pouquinho melhor sobre essas coisas. Vamos continuar aqui. O que nós temos, quais são os tipos de recheios que a gente tem hoje em dia na área da confeitaria, para bolos recheados, para bolos decorados. Recheios aerados. A característica dos recheios aerados é que eles são leves, tá? Essa é uma característica. E, como o nome já diz, é aerado, ou seja, ele tem muito ar incorporado, ele não deixa de ter estrutura. Gente, é uma coisa, tem que entender uma coisa assim, não é porque é aerado, porque é macio, porque é fofo, que ele não tem estrutura para recheio, tá? Pelo contrário, eles ficam firmes, intactos, tá? Até porque geralmente os recheios aerados, eles são recheios de bolos gelados, e eles são muito gostosos, tá? Muita gente prefere trabalhar quase sempre com recheios aerados. Então, essas são as características deles. E um exemplo são os mousses, tá? Mousse de chocolate, mousse sabor morango, de maracujá, enfim, tem uma variedade enorme, tá? Recheios cremosos. Tá, recheios aerados, gente, então entrando aqui, ó, tu consegue, aqui não, porque eu já apaguei, eu tava lembrando do quadro anterior. Tu consegue trabalhar muito bem no pão de ló, tu consegue trabalhar com ele na massa estruturada, porém com cuidado, tá? Mas pro pão de ló ele é perfeito, tá? Então, vamos colocar assim, bolos baixos, pão de ló. Recheio aerado, bolos baixos, pão de ló, tá? Então, tenha isso em mente. Não é uma regra, mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Recheios cremosos. O recheio cremoso, como o nome já diz, a característica dele é dele ser cremoso, ou seja, a maioria das pessoas prefere um recheio que é molezinho, que se derrete na boca, tá? Então essa é a característica do recheio cremoso. Ele tem uma boa estrutura também. Geralmente os recheios cremosos, eles são bons para trabalhar com bico também, tá? A maioria dos recheios cremosos dá para trabalhar tranquilo com bico, podendo usar até como cobertura às vezes. E um exemplo que a gente tem aqui é o creme patisserie, tá? Bom, recheios densos. Recheios densos que a gente fala, geralmente no topo da lista são os brigadeiros, tá? Não que não dê para fazer um recheio cremoso de brigadeiro. O que vai diferenciar um recheio cremoso de brigadeiro de um recheio denso de brigadeiro? É, por exemplo, a adição de leite na composição, no preparo da receita, a quantidade maior de creme de leite, tá? Então, e geralmente o recheio cremoso usam muito amido de milho, tá? E geralmente eles vão ao fogo. Então, só pra gente ter uma noçãozinha aqui dos recheios. Recheios cremosos tu pode utilizar bastante na maioria dos tipos de bolos que a gente viu. E os densos, o único cuidado com os recheios densos é com o pão de ló, com bolos com pão de ló, que a massa é mais fofa, mais leve, tá? Não que não possa usar, como eu falei, mas tem que sempre ter o cuidado. Ou seja, tem encomenda, faz um teste primeiro. Às vezes acontece da gente fazer um bolo, decorar e ele tá tranquilo, mas passa o tempo, chega lá na mesa da festa do cliente e pode dar problema. Então tenha feito já um teste com o seu bolo, tenha deixado na tua casa em temperatura ambiente por pelo menos umas 2, 3 horas para ver como que ele se comporta, tá? Então esses testes eles são importantes. Tipos de coberturas. Gente, eu não quis botar aqui, por exemplo, o glacê real, tá? Que aqui no Brasil ele não é tão utilizado, mas é uma cobertura que para trabalhos é lindíssimos, tá? Tem outras coberturas, tá, gente? Então eu botei aqui as mais utilizadas. O chantilly.
Tá, o chantilly, ele geralmente não é regra, nada disso aqui é regra, tá? Mas geralmente é para bolos baixos. Pode fazer bolo alto com chantilly? Chantilly aqui eu já tô acrescentando chantilly, chantininho, tá? Tudo que é a base de chantilly, tá certo? Pode fazer bolos altos, tá? Não tem problema nenhum de fazer bolo alto com chantilly, com chantininho. Mas a maioria usa mais para bolos baixos, que é pro tradicional, para quem tá começando, é a melhor cobertura, assim como o pão de ló é a melhor massa para começar, tá? Buttercream. O buttercream, geralmente, ele é mais utilizado para bolos altos com massa amanteigada, tá? Por quê, Cris? Porque ele é uma cobertura mais pesada, então ele necessita de uma estrutura a mais no teu bolo, tá? Então, geralmente é usado ou a massa estruturada ou a massa amanteigada, porque ele dá uma certa estrutura e o buttercream ele já é uma cobertura mais pesada, tá? A ganache, geralmente, qual é o tipo de bolo geralmente que a gente utiliza na ganache? É o tipo de bolo até 15 centímetros, tá? Então são bolos médios, vou dizer assim, médios, e geralmente são prensados, tá? Geralmente são prensados. Assim como a pasta americana. Geralmente são prensados. E geralmente necessita da ganache antes, tá? O que a ganache, assim, ela é uma cobertura, ela pode ser utilizada de algumas formas, tá? A gente tem como cobertura a ganache, aquele método da ganache seca, que geralmente a gente usa para blindar, né? O bolo blindado, para posteriormente botar a pasta, adicionar a pasta americana e fazer o acabamento na pasta. Mas também a gente tem coberturas de ganaches macias, cremosas, tá? Que são só para usar como texturização, trabalho de bico. Então ela tende a ser uma cobertura pesada e ela pode ser utilizada de algumas formas diferentes, tá? Então aqui essa aula é só para você entender um pouquinho mais da dinâmica dos bolos, das variedades, e entender que algumas técnicas podem ser utilizadas em vários tipos de bolo. Por exemplo, o chantilly, a técnica do chantilly pode ser utilizada em bolos altos, sim, tá? O buttercream pode ser utilizado em bolos baixos, porém tem que ter cuidado com o pão de ló, no caso. Ganache serve também para uma variedade, uma infinidade de decorações de bolos, de acabamentos de bolos, assim como a ganache também serve para recheio. O que vai diferenciar é o ponto da ganache, tá? É a textura dela. Bom, então, pessoal, a gente já deu uma olhadinha nos tipos de bolo, nos tipos de massa, nos tipos de recheio. Vamos falar um pouquinho sobre montagem, tá? Nós já falamos um pouquinho sobre estrutura, né? Vamos falar sobre montagem. Existem 3 métodos mais utilizados, tá? O método profissional é o que eu mais utilizo, tá? Mas depende da confeiteira. Geralmente é um método mais indicado para bolos baixos, tá? É um método mais indicado para quem está começando, porque ele te dá uma facilidade maior para te nivelar o teu bolo, tá? Que consiste em montar direto na forma. Ou seja, tu terminou de assar o teu bolo, tu vai pegar a mesma forma, tu vai lavar ela, vai utilizar ela mesmo para montar lá dentro. Vai precisar de um plástico para revestir a tua forma e vai colocando lá, vai fatiar o teu pão de ló, o teu bolo, e vai colocar uma camada lá dentro da forma ou de um aro, tá, pessoal? Pode ser um aro também. Uma camada de bolo, a calda, o recheio, o bolo, a calda, o recheio, vai fechar e vai deixar o tempo de descanso, porque precisa, tá? E daí nós temos também o método direto, tá? O método direto, por exemplo, Cris, a minha forma aqui, eu não tenho aro e a minha forma é uma forma baixa, tá? E o meu bolo, eu quero um bolo de 10 centímetros e a minha forma tem 8. Ou eu vou fazer um bolo retangular e a minha forma é baixinha. Ou eu quero simplesmente fazer o método direto. O que se trata isso?
é pegar, gente, e montar o teu bolo direto na boleira. Ou seja, no pratinho que vai para cliente, na tua boleira onde tu já vai entregar o bolo, tu vai pegar, vamos supor, a tua base do bolo e vai botar lá a massa, o recheio, a massa, não vai ter nada em volta estruturando, tá? Não vai ter nada, tu não vai ter nada para segurar ele. Tu vai ter simplesmente montar as camadas uma acima da outra, ok? Então esse é o método direto. E nós temos também o método de acetato. E esse é mais específico, tá, pessoal? Para que serve o método de acetato? Ele geralmente é muito utilizado para bolos com cobertura de buttercream. Por quê, Cris? Porque assim, ó, o buttercream é uma cobertura que tu vai trabalhar o teu bolo e vai levar para geladeira. Ele vai endurecer, tá? Então tu vai estar montando, tu monta as camadas do teu bolo, tu passa essa cinta de acetato, aperta bem, é como se fosse um tipo de prensagem, tá? Só que lateral. Tu vai apertar bem com a cinta de acetato e vai levar para geladeira. O que acontece? O acetato, quando ele estiver gelado, o buttercream vai ficar duro e o acetato vai soltar com facilidade, vai ficar aquele bolo perfeito, retinho e lisinho, tá? Não posso fazer essa técnica com o meu chantilly, por quê? Porque quando eu voltar da geladeira com ele, vai grudar todo o chantilly no meu acetato, tá? Então, ele é mais específico, então quem trabalha com buttercream utiliza muito esse método aqui. Tá, pessoal? Então, assim, nós vamos ter mais uma aulinha antes de começar, de fato, a prática, mas, a princípio, o mais importante que eu quero que vocês entendam, tá? É que vocês precisam realmente entender e saber sobre o básico, tá? Para não cometer os erros que mais acontecem na área da confeitaria, tá? Que dá muito problema, muita dor de cabeça. Então, sobre a calda, tudo mais vai ser na prática mesmo, nós vamos estar falando enquanto a gente faz. Um beijo e até a próxima aula.